chegando! Pra falar da vida alheia. Ah, minha cascavel. Não, eu tô aqui pra dar notícia. Se vocês querem falar da vida dos outros, aí é com vocês. Eu falo sim. Eu vou ficar atento apenas aos pontos da informação. Não, é assim, eu dou notícia da vida alheia. Ficou melhor assim? Tá bom, então. Todo Vamos mundo seguir. gosta de Nós uma vamos começar com essa fofoquinha. bomba. Eu adoro. É uma bomba, mesmo. bomba. Senhoras e senhores, Latino revela o motivo de ter expulsado o filho da casa dele. Ó, expulsei o garoto, infelizmente. O Latino fala também dos momentos difíceis que ele passou com esse menino. Ele fala de agressão e fala até de extorsão. Como assim o filho extorquindo o pai? Sim, e o próprio Latino vai falar. O Latino, que é pai de 12 filhos, 12! mandou um deles embora de casa. Ele não revela o nome do filho, né, pra não ficar também uma coisa tão exposta assim. Mas hoje esse filho dele tem 27 anos. Biológico? É, o filho dele. Os 12 são biológicos? Que eu saiba, os 12 são Olha. biológicos. O Latino contou que esse rapaz, que hoje tem 27 anos, é dependente químico, que chegou a agredir tanto a mãe quanto a atual mulher do pai, a mulher do Latino. O Latino diz que descobriu a paternidade quando o filho tinha 18 anos e aí ele levou esse filho para morar com ele. Porque a maioria dos filhos do Latino descobriu por DNA. E assim, descobre, ele vai lá e ele faz direitinho. Ele paga a pensão, né? Às Ele vezes, não foge da às vezes raia. acontece de atrasar uma coisa ou outra, mas depois ele vai lá e acerta. Senão já teria sido preso, não é verdade? Exatamente. Então ele diz o seguinte, olha, eu sempre fui namorador, eu nunca gostei de me cuidar direitinho ali, então é possível que existam outros filhos por aí. Mas tem quando 12. vier, eu assumo. Reconhecido temos 12 por enquanto. Se vier, ele né? assume, né? Aí esse filho aí que foi expulso, causou tanto que o Latino expulsou o filho de casa. Ele foi morar com a mãe adotiva, mas também não deu certo. Por um tempo, ele chegou a morar na rua. Agora o Latino resolveu vir a público contar essa história e dizer que o filho não aceita tratamento e que ele, Latino, está sendo vítima de extorsão. Ele fala que passou a vida toda dando dinheiro para esse filho, que o filho vive ameaçando falar mal dele publicamente. Então, essa seria a tentativa de extorsão. Tristeza, né? E a gente vai ver agora o Latino falando. Eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo, eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas, inclusive na minha própria banda, trouxe ele pra trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei pra ele, e nem na minha banda. Causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. Devolvi ele para a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui. Liguei pra mãe biológica dele, conversei com ela, e aí ela foi, mais uma vez, falou, não, vamos tentar ajudar mais uma vez, porque tudo que a gente queria era poder ajudar esse menino, tudo. Inclusive eu cheguei a financiar, falei pra ela, olha, se quiser um psicólogo, se ele quiser se internar, eu financio isso pra ajudar, eu quero, até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar, bebendo, aí ela foi tirar satisfação com ele, e ele foi lá mais uma vez e agrediu a mãe dele. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque eu tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca pra falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, até que eu tive que parar. E parei de ajudar, até porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, né? Olha, só que coisa forte. 27 anos. Que tristeza, O né? Latino aí, 12 filhos, dá pra montar um time de futebol, né, Passaia? Olha só. Ai, gente, venenoso. Eu gosto, Mas ele é assim, venenoso. mas então, 12 filhos já Mas dá, tem né? mais, já tem dá, mais. já dá, Você acha que tem mais? Eu acho que Agora, tem você viu mais. como ele mudou? Mudou bastante. Ele fez a Uma harmonização coisa. facial? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Fez a harmonização.
quando a pessoa muda totalmente o rosto assim, porque ele não é mais o latino de anteriormente, né? Sim. Ele tem que mudar, por exemplo, o passaporte, tudo que ele pode ser preso? Não. É só Não? depois na renovação tirar as fotos atuais. Que é né? outra pessoa. Mas essa é uma boa pergunta. Se você tem os seus documentos, como RG, CNH, passaporte, e você faz uma harmonização que você fica muito diferente, Tem um monte de gente que tá fazendo você é obrigado ou não? Não é obrigado. Mas é recomendável, né? recomendável Você vai ter que pra ficar dando ficar- explicação pra polícia. Exato. Mas tem uma coisa que não entende a cara da pessoa, o celular. O celular não reconhece mais. A reconhecimento facial, exatamente. O reconhecimento ID. facial tem que mudar, É o meu caso. O Face ID. Você fez harmonização, Judite? Não, a Judite fez desarmonização. Judite! Aliás, Muito tem uma bem. bomba hoje, hein? Qual? Tem Qual? Gente, eu não sei se... Bomba. Não é. Eu vou contar pra Você vocês. invadiu o camarim do Guastelli. Não, peraí, não é assim. Você Valdir. invadiu, cadê? Invadiram? Não. A Judite, ele não viu. A Judite pegou 2 negócios do camarim do Guastelli. Eu não sei se a gente vai poder mostrar aqui 2 objetos. Ah, vamos segurar. Porque ela pegou... eu falei pra ela não entrar no seu camarim, mas ela entrou... Esse negócio redondo. A Judite, ela não obedece a gente. Ela não obedece. Não, mas é calma que vou... Esse que tá enrolado no seu rabinho ali? Meu Deus. Você fica pegando as coisas dele. Que é isso, Judite? Invadindo minha privacidade? Ah, para. Tava aberto ali, você entrou. Vamos seguir a vida porque nós somos sérios. Vamos. Ex-funcionário processa José Loreto e pede mais de 80 mil reais em indenização. Ó, olha essa história, hein? O ator José Loreto e uns sócios dele foram parar na justiça por causa de um processo trabalhista. É uma ação movida por um ex-funcionário do restaurante japonês que o Loreto tem com sócios. O funcionário, que é um auxiliar de cozinha, pede na justiça mais de 80 mil reais. Porque assim, ó, entre outras coisas, aí ele diz ter trabalhado por mais de 5 anos nesse restaurante, foi demitido e não recebeu todos os direitos trabalhistas, que ele fala, férias, 13º, fundo de garantia, etc. E no processo ele relata jornadas exaustivas de até 15 horas por dia. Não pagaram as extras dele? Pelo menos 3 vezes por mês ele diz que tinha que trabalhar das 9 à meia-noite. Caramba. Agora tem um detalhe dessa história que, olha só, o Guastelli, o nome do Loreto não consta como sócio da empresa. Só que ele foi citado como sócio oculto no processo, porque a defesa do ex-funcionário apresentou provas do vínculo do Loreto com esse restaurante, incluindo por causa de publicações, entrevistas e postagens nas redes sociais em que ele diz ser o dono. Essa notícia saiu na coluna do Daniel Nascimento. Então, assim, tem os sócios, né? Isso é possível, Guastelli? Que a justiça reconheça, não, você é sócio porque tem postagens nas redes sociais, tem conversas suas no grupo de WhatsApp. Se conseguir demonstrar isso perante a Justiça do Trabalho, né, a Justiça inclui ele como, vamos dizer, responsável aí pelo pagamento desses débitos. E aí também ele vai precisar provar todas essas 15 horas extras aí que ele fazia, né? Eventualmente aí 3 vezes por semana. Até porque se ele fala e não prova, 3 vezes por mês. ele pode... Hoje a Justiça do Trabalho, antigamente não era assim, mas hoje na Justiça do Trabalho, se alguém fala alguma coisa e depois não consegue comprovar, isso pode ser revertido contra o funcionário, né? Exatamente. Ele, vamos dizer, tem que pagar a indenização e os honorários da parte, né? Da que empresa, ele, da né? empresa, Então exatamente. tem que ter prova, e prova robusta. E outra coisa, se apresentar uma prova que a justiça considerar que foi uma prova falsificada, plantada, inventada, dá problema também, Aí né? também dá a parte criminal, né? É. Vamos lá, agora eu só tenho uma pergunta aqui que eu gostaria Pode que você fazer, respondesse pode fazer. sobre o Loreto. Eu tenho uma dúvida até hoje. O Loreto é um homem bonito que às vezes ele fica feio ou é um homem feio que às vezes ele aparece bonito? Ele é tipo bonitinho, feio e arrumadinho. Brincadeira. Eu acho que ele é um cara... É um feio bonito ou é um bonito feio? Eu acho que ele, não sei, mas sinceramente você me pegou, porque eu não acho ele feio, mas eu também não acho ele bonito. Então, mas ele tem a pinta ali meio de galã dele, né? Meio charmosão, tudo. Ah, ele tem charme. Charmoso. Nada como E ele charme é na vida de danado, uma viu? pessoa. E ele é danado. Ah, ele é namorador? É, danado. Com negócio Esses namoradores. Negócio de pular cerca, sabe? Cuidado, namorador, pra não terminar sozinho. A ex dele que até que falou que ele traiu e ele pediu desculpas publicamente, mas não voltou.
Vamos seguir a vida. Sônia Lima revela por que Silvio Santos não apareceu no casamento dela e mandou outro famoso lugar. Silvio Santos, ó, vá Olha, você, eu vá não sabia você. dessa história que a Sônia Lima contou agora, que quando ela se casou com o Wagner Montes, o Silvio Santos não foi ao casamento, apesar de ser padrinho. Ela trabalhou mais de 20 anos com o Silvio Santos, ela era jurada no programa dele. Eles eram bem próximos. Você está imitando o Silvio Santos? Eu não. Imita. Eu não, ui, mas não sei. Aí eu vou mandar um representante. Ui. Passaria! Quem quer ir? Brincadeira, gente. Vamos lá. Aí, apesar deles serem bem próximos, o Silvio não apareceu. E mandou, adivinha quem no lugar dele? Vaquei. Quem? Carlos Alberto de Nóbrega. Ô, mas mandou bem, pô. Isso a Sônia Lima que contou Carlão. numa entrevista que ela deu. Baita de um representante. E o casamento dela com Wagner Montes durou 32 anos, ele morreu em 2019. Só que assim, a verdade dessa história é que o Silvio não aprovava a união deles. Por quê? E dava conselhos pra Sônia Lima. Esse cara... Olha esse cara. Por que não vale será, nada. né, que ele não aprovava? E ó, não adianta nem falar nada que o Wagner Montes não tá aqui pra se defender. Mas ele era Então, bonzinho, o tio Wagner. Não, e outra coisa, o Wagner e a Sônia viveram felizes, né? Sim. Eles tinham combinado deles. aparentemente sim, né? É, eles tinham combinado, ó, a gente pode chegar até aqui pode, isso aqui não Quando pode. você e tal. fala Eles combinado eram pra mim, felizes. eu penso o quê? Relação aberta? Não, combinado no casamento. Não. Entendi assim, desculpa. Também. Aqui, meu monte, lá, 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 Passaria! E o Guastani. Tá bom, vamos lá. Vai, Mãe vai. de Eduardo Costa é chamada de maracujá de gaveta. O que é isso? Eu tô perplexa. Enrugadinha, isso que eles quiseram dizer, né? Chamaram a mulher de enrugada. A dona Maria Costa. Não se faz isso Olha com ninguém, ela aí, hein? gente. Ah, não. Diga que ela é maracujá. A mãe dele, do Eduardo Costa, ela não tem papas na É língua, a cara né? do Eduardo, né? A cara dele. E ela rebate as críticas que recebe, porque o povo na internet pega no pé dela. Você pode me chamar de bochechuda, mas de maracujá não. Maracujá não. Ela vive sendo vítima de comentários maldosos aí, né? Sobre a aparência dela. Que eu acho uma injustiça. Meu, ela tá com 64 anos, tá toda bonitona, né, Mulher gente? guerreira. Olha ela aí, ó. Ela ralou porque o filho dela, no começo da carreira, quando não tinha nada, para que o filho tivesse condições de pelo menos comprar uma passagem, vir para São Paulo e depois ir para Goiânia. Essa mulher é batalhadora, viu? Batalhadora. E ó, e ela tava fazendo uma live e na hora ela leu um comentário de uma seguidora que falou que ela é maracujá Tem de vídeo? gaveta. Tem que Eu ver. adoro esses Olha ela vídeos. respondendo. E não vai adiantar alguém ficar falando que eu sou maracujá de gaveta, não. Eu tenho 64 anos. Deixa eu ver quem tá falando. É a Priscila, é a que tá dando as risadas aí, é a que tá falando do maracujá. Não, mas Aí depois eu dou um bloque nela, bloqueio ela, aí ela não vai falar mais. Porque essa rede aqui é minha, né? Chamou de maracujá, você deu um brócolis Ó, pra eu ela. tô até separando aqui umas outras coisas que ela falou, mas eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. Chamar a pessoa de maracujá de gaveta dá processo? Dá processo, pode ser dá. processada, Pô, mas porque é injúria, né? Mas hoje o mundo tá injúria, virando um é processo injúria só, né? isso, É gente. injúria. Pelo amor de Deus. Comentário Maracujá vai dar negativo, processo? Vai dar Injúria. processo, é. Mas que injúria, gente. Sério mesmo? Sim, sério. Não, mas quem jura chamar essa, sabe? Ah, mas pô, você tá concordando com isso? Processar Não, uma não pessoa vou porque chama de maracujá? Mas eu fiquei com pena dela, porque ela Mas falou é só o seguinte... não aceitar. Eu também não acho que a senhora é maracujá, mas não aceita. Dá uma olhada segue a nas vida. fotos, ó. Ela falou que nunca fez nenhum procedimento no rosto, Tá bem, nunca né? fez nada. Que o pessoal fica falando da pele esticada dela, da sobrancelha dela de taturana, que é grossa. Que ela falou, eu sou uma mulher rústica, tenho a sobrancelha grossa mesmo. Ela disse que no futuro ela pretende fazer uma harmonização. Achei e que a feio pele também. é dela, a pele é dela, ela faz o que ela quer. Achei feio que chamaram ela de nhonha por causa da bochecha. Isso aí Ai, foi deselegante. gente. Isso Nhonha foi dá deselegante. processo? Sim, dá processo também. Nhonha também Ai, dá processo. não tem Processo. condições. Não, aí eu sabe? concordo também que é um pouco de bullying. É E onde bullying. tem bullying, eu acho que pessoas, tem que ter processo, Meu, verdade. eles pegam no pé dessa Verdade. mulher, Vou sabe? mudar a minha Desnecessário, opinião. né? Não Esse precisa pessoal da disso, internet não tem coração. Não, eu mudo meu O coração deles é peludo. Eu tenho humildade pra reconhecer quando eu tô errado. Eu sei. Por isso que as Chamou pessoas- de nhonha, mete processo
as pontas. Olha o Missáter! Vem cá, estragar o topete da pessoa dá processo? Não, não dá, aí não dá. Então eu posso estragar. Não faz isso. Topetão esse. Vamos seguir. Bora. Eduardo Costa. Falando da mãe do Eduardo Costa, quero falar com o filho. Agora olha o que fizeram com ele. Ele rejeitou críticas à careca. Criticaram a careca dele. Gente, Eduardo Costa, ele falou que inteligência vale mais que beleza. Ele está sendo criticado porque ele está careca, porque ele passou por um implante capilar. Ele disse que prefere ser reconhecido pelas músicas dele do que pela aparência física, que inteligência vale mais do que beleza. E olha ele falando, ele se defendeu também das críticas. Tá certo. E aí o fato de estar careca, um monte de gente veio falar. Mas independe pra mim, eu não me ligo muito nessas críticas ou elogios, não, porque assim, eu quero que vocês gostem das minhas músicas, do meu trabalho, daquilo que eu faço. Claro, eu nunca me achei um homem bonito, nem perto disso, eu sempre me achei um cara muito comum, mas sou um cara interessante, eu sei... culturalmente, eu sou um sujeito interessante. E isso vale mais que beleza, né? Inteligência vale muito mais que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza. Olha, Esse foi ligeiro. ele falou que ele é inteligente. Ele foi Ele tá certo, tá bem aí, canta bem, tá cheio de trabalho, né? O pessoal fica só também, pega muito no pé dele, viu, pessoal? Judite, foi isso aqui que você encontrou? Não era pra mostrar, meu! Guastelli, me diz uma coisa, isso aqui é seu? Isso é seu? Foi encontrado no camarim do Guastelli. Ele pegou no seu camarim. Meu, né, A meu? gente Aí pegou eu gostei que... sem autorização. Senhoras e senhores, por favor. A prova do que estamos falando faz tempo. Olha lá, agora vai. Você vai abrir? Isso aqui é de Guastelli. Pode abrir aqui, isso? O que tem aqui? Pode. Tchan, tchan, tchan. Cuidado! Não pode. Mas isso aqui pode, ó. Isso aqui pode, é a lente de contato azul Você dele. tem lente de contato? É. A cor dos Ele- seus olhos é uma olho lente dele de não contato. é azul. Ó, tá aqui, a caixinha da lente dele. Seu fakezão. Isso aqui a gente desmascarou ele agora. Esses pronto. olhos verdes aí são lentes de contato? Não, são naturais. São naturais. E o que é eu isso não uso, aqui, eu ó? não uso lente, ó. Não uso lente. Então traz sua certidão de nascimento pra ver o que tá escrito lá. Olha os verdes. É, Olha os verde, verdes. não é azul? Gente, Eu atenção. achei que era azul. É que algumas vezes ele fica meio azulado. Tchan, tchan, tchan. Você vai abrir? Vai abrir. Olha lá, segunda pra sexta-feira. Não, vou mostrar agora. O que é isso? Aqui. Isso é batom, Batom do Guastelli. Guastelli. Olha que cheiroso, né? Não mete o nariz aí, não. Não, é o protetor labial que eu passo. Mas isso é com cor, Guastelli. Não é, é incolor. É Isso é um incolor. protetor com cor. Onde que você passa isso aí? Nos lábios. Ué, Nos lábios. olha só a lente dele, o batom dele. Não mexe nas coisas dele. É, Judite. Falta de Ai, meu Deus do respeito. céu, sério mesmo. Vai ser processado, hein? Mexer nas coisas dos outros assim. É. Vai tomar processo, Judite. É, ele passa nos lábios. Calma, qualquer dia nós invadimos. Não. Vamos invadir Senhoras e dele? senhores, vamos falar do Xandão. Quem é o Xandão? Não, o Xande do avião, desculpa, que susto. Que susto. Xande do avião chama sertanejo famoso de terror das casadas. Quem é o cara? Ih, olha esse babado. O Henrique, da dupla com o Juliano, que é casado, foi chamado pelo Xande Avião, Xande ex-avião do forró, de terror das mulheres casadas. Ih, rapaz. Isso aí pode complicar pra ele. Cuidado que mulher casada tem cheiro de cemitério, rapaz. É. Fica mexendo aí, você vai ver. Fica mexendo. Mas eles se encontraram no palco de um evento e o Henrique explica aí essa história. E olha ele respondendo pro Xande, olha só. Você é o terror das mulheres casadas. Não sou. Só sou o terror da mulher casada, a minha. Gente, ele falou que é o terror ele é terror da mulher dele. Terror da Mas mulher ele disse dele. das casadas. Das casadas. Das casadas. Ele falou mesmo. Vem cá, me diz uma coisa, você é namoradora? Como? Você é namoradora? Então, você sabe que o momento tá um pouco complicado. Você não quer falar a respeito? Judite, não fala da vida pessoal dele, né? Como? Você não fala da sua vida Então. pessoal. Quieta que Você você... é discreta, né? Qual que é aquele nome que você fala de vez em quando? Ai, Catarina! Elô Pinheiro. Não
pode mostrar o Catarino? Não pode. Catarino! Ele tá ali, ó. Elô Pinheiro, a musa inspiradora do maior clássico da Bossa Nova, já foi atriz. E ela precisou deixar a carreira por quê? Ó, seguinte, a Elô Pinheiro começou a carreira como modelo, também foi atriz, mas um problema grave de saúde com o filho dela, aí ela precisou deixar de atuar. Ela contou isso para a cantora Luísa Posse, que tem entrevistado aí grandes nomes no podcast dela. E a gente vai ver agora, você pode ver no YouTube, por meio do Acelere, uma parceria da plataforma de vídeos com o Grupo Record. Então a gente vai ver agora um trecho dessa entrevista muito legal, olha só. Que chega um momento que você diz, não, é isso mesmo que eu quero. E qual foi esse momento para você? Esse momento foi quando eu me coloquei como artista, né? Artista mesmo, atriz, que foi em 1979 que eu fiz a minha primeira novela. Aquele momento que eu fui convidada, me senti uma outra mulher. É engraçado isso. De repente eles me ligaram, eu falei, nossa, eu tenho valor, eu vou fazer novela. E fiquei feliz da vida, eu acho que foi o ponto-chave e era o que eu queria. Mas meu filho ficou muito doente. E eu tive que abandonar tudo e focar nele. Eu rodei, vamos dizer, o Brasil quase todo, atrás de médicos e disso, aquilo. E deixei em segundo plano a sua carreira. E aí não consegui mais oportunidades para isso. Mas aquele sonho que tinha acabado de florescer, ficou descansando num canto, né? Mas por um bom motivo, eu não me arrependo do que eu fiz. Mas sinto saudade, às vezes. Que Elô maravilhosa, né? Eu gosto tanto da Elô, gente. legal. Ela é maravilhosa. Eu lembro E que... a Luísa Posse também. E a Elô, ela trata todo mundo muito bem. Sim, não apenas ela quando é ela um está no amor de trabalho. pessoa. Lembro que quando eu fui tirar passaporte pro meu filho, ela estava conversando com todas as pessoas. Ela estava lá com o filho e conversando, dando atenção Ela é muito simpática. para as pessoas que trabalham no shopping. Então, ela é queridíssima, Ela é mesmo. maravilhosa, maravilhosa. E sempre linda, Você sabe né? que eu também parei de atuar, né? Hã? Eu parei, eu era uma grande atriz. Aí, por causa dessa daqui, eu tive que largar. Por que por causa de mim? Por Eu quê? tive que vir fazer fofoca com você. Tempo isso. Eu larguei minha carreira artística. Carreira. Um beijo pra Elô. Recentemente ela torceu contra Beijo, mim. tia. Não deu certo, porque no A7 Ocaia, a Ticiane, minha amiga Ticiane... Torceu contra. Ela tentou me escolher lá pra gente fazer aquele embate, né, no A7 Ocaia. Aí a Elô, obviamente, ficou torcendo pra filha, né? É claro, óbvio. Marcelo Novaes revela trauma por causa de tartaruga. É a primeira gente. vez que eu vejo alguém falando que tem trauma de tartaruga. Então, mas dá uma olhada nessa história. O Marcelo Novaes, ele conta um trauma que fez ele deixar de ler comentários nas redes sociais, por culpa da tartaruga. Ele pegou 2 tartaruguinhas que viviam numa caixa de papelão na casa da namorada dele na época. Aí ele levou pro sítio dele, pensando em dar uma vida melhor para as tartarugas, com água, comida orgânica. Aí ele contou essa história, né? Ele contou a história das tartarugas na rede social dele. E aí ele começou a ser detonado. Inclusive, um seguidor acusou o Marcelo Novaes de crime ambiental. Por quê? Por transportar animais silvestres sem autorização do IBAMA. Ele ficou tão abalado que ele jurou que nunca mais leu comentário nas redes sociais. Ficou traumatizado. Você sabe que isso aí não é tartaruga também, né? Ah, não? Isso é jabuti. Jabuti. É diferente. vai. Jabuti terrestre, tartaruga Mas vive no mar. é crime ambiental que ele fez? É crime ambiental. Ai, ó. Olha aí. E agora? É crime Mas ele ambiental. tratou com ambiental. carinho. E aí? Mas Aí- mesmo cuidando, fazendo cafuné? Não, mesmo cuidando, aí vai ser recolhido pelo IBAMA, né? que E pode responder um processo criminal, porque é crime ambiental. Nossa, mesmo, engraçado, né? Mesmo cuidando bem, É. assim, dando comida, água, né? Tem pessoas que cuidam de animais silvestres, né? E aí a gente vê que o IBAMA vai lá, recolhe esses animais e ainda responde, né? Por crime ambiental. Existe uma diferença do animal que é domesticado, Sim. que ele pode ser criado,
e aquele que é silvestre não. Exato. Alguns, não todos, mas alguns têm autorização do IBAMA. Mas só que você tem que ter autorização. Precisa pedir Exatamente, precisa ter autorização. E geralmente são aqueles que são criados em cativeiro, né? Cativeiros e tem um lacrezinho, né, que é colocado uma anilha, né? Por exemplo, o Identificação. macaco tem reprodução em cativeiro só para pessoas que querem ter um macaco em casa. O que você não pode é retirar da floresta e levar para tua casa. Exato. Então, o que o IBAMA autoriza é esse que é criado no cativeiro. Exato. Exatamente. Cobra, tudo bem. Ibama, Também não, por favor, também não. Me deixa aqui, Ibama. Judite. Eu não quero ir embora. Mas você tem autorização do IBAMA. eu já tô muito Você tem, Tem a não, anilha você aí, tem autorização. tem a anilha. Vamos lá. Gente, e o Denzel Washington que se irritou com o fotógrafo no tapete vermelho em Cannes. Rapaz, ele ficou revoltado apontando o dedo na cara. Pareceu aquela discussão. Quem vê fica contra ele. Falei, poxa, o cara foi ignorante, ele foi atrevido com o fotógrafo. Agora, depois que você descobre a história por trás dessa discussão, você até dá razão pra ele, né? Então, o Denzel Washington brigou com o fotógrafo no Festival de Cannes. A confusão teria começado quando o fotógrafo segurou o braço do ator enquanto ele posava para as câmeras. Aí o Denzel sacudiu esse homem, apontou o dedo e ainda mandou um chega bem na cara dele. Chega bem na cara dele. E ele está com 70 anos e essa foi a primeira vez que ele foi ao festival. Então aí o fotógrafo pegou ali, né, segurou o braço dele, ele se irritou. Você para com isso. Você para com isso que eu já te falei, para com Mas isso. ninguém tem que ficar pegando no braço de ninguém, né? E dá pra ver que o fotógrafo estava puxando realmente. Você viu que ele vai, puxa e ele fala, para. Ele vai, puxa, para. Até chega. que chegou uma hora que ele, para com isso, né? Foi inconveniente, né? Foi inconveniente, né? O que você achou, Guastelli? É totalmente inconveniente, né? Quer dizer que se eu ficar puxando no teu braço, você vai apontar o dedo na cara dela. Vai, não puxa o braço. Ainda bem que eu não tenho braço. Ainda bem que você não tem braço, né, Ju? Safada. Gente, o cantor Carlinhos Brown acaba de ser condenado pela Justiça da Bahia. Justiça Baiana fala, não deu, meu rei. O que ele fez? Ó, o Carlinhos Brown vai ter que pagar R$40 mil por danos morais a um artista plástico chamado Wilton Bernardo. E ainda tem também uma indenização por danos materiais que ainda vai ser calculada. Esse artista plástico, Wilton, foi chamado para ilustrar um livro ligado a uma exposição do Carlinhos Brown. O artista foi lá, fez toda aquela concepção visual dos personagens do livro, mas ele foi creditado como ilustrador. O crédito era ilustrador, enquanto o Carlinhos Brown ficou com todos os créditos, como se ele fosse aí o autor de tudo. Aí esses personagens ainda foram usados em shows, clipes, games e até quadrinhos. Tudo sem o crédito de quem criou. Aí, além de ser condenado, o Carlinhos Brown foi proibido de usar os personagens sem autorização e ainda vai ter que publicar a retratação em jornais de grande circulação. Ai, lascou. Qual a defesa dele? O Carlinhos Brown diz que um dos personagens seria uma versão infantil dele mesmo e que o artista plástico foi só um ilustrador pago ali. Só que o juiz não acreditou, o juiz do caso não acreditou, e agora o cantor Carlinhos Brown vai ter que pagar a indenização para esse artista, que pode recorrer ainda da decisão, segundo saiu lá na coluna do Rogério Gentili. Vamos mudar de assunto. O namorado da Sandy cometeu um agafe. Meu Deus, que os ele fãs fez? não perdoaram. Ai, Jesus. Rapaz, Sandileia, tinha alguém escondido atrás da cortina. Ó, é assim, o médico Pedro Andrade, que é o atual namorado da Sandileia, estava respondendo umas perguntinhas aí de seguidores na internet, só que não deu muito certo. Porque os fãs da Sandy viram, né, flagraram ali no fundo a cantora dando sopa no fundo do vídeo, sabe? A Sandileia escondida lá, atrás de uma cortina. Foi tudo muito rápido. Depois ele apagou o vídeo, mas logo a imagem foi parar no perfil lá do Circo da Mídia. Quer ver? Olha como que foi. Ah, ela tá lá, gente. No cantinho. Ela tá lá. Ela pensou que não fosse vista. Olha a Sandileia lá. Caraca. Não sabemos se era na casa Mas dele, será na que é a casa dela. Sandileia? Não, peraí. Será que é a Mas, Sandileia? ó, não, tem rumores desse namoro aí, né? Começaram esses rumores em julho do ano passado. Eles ainda não foram a nenhum evento como casal, nem postaram fotos juntos. Ela ainda não assumiu esse rapaz. Ele louco pra ela assumir, né? Porque pra namorar a Sandileia pode ajudar ele até a ganhar mais clientes, né? Ele é médico, né? Pode ajudar a fama dele aí, né?
Tá. Mas, veja bem, será que é a Sandy ali atrás mesmo? É, Você tem certeza que é a Sandy? Temos certeza. Você tem? Saiu lá no... É mesmo, gente, olha ali, ó. perfil ali. É ela. Olha lá a Sandy ali, ó, no cantinho. Sandy. A carinha dela ali atrás. Parece um fantasma, né, ali. É, agora vai ter que assumir o namoro, hein? Depois, né? Será que ele não fez isso de caso pensado? Pra poder aparecer? É, ele fez de conta que não sabia. Ai, meu amor. Por que ele apagou o vídeo? Porque a Sandy Leia mandou, Mas né? depois... Ela não gosta de aparecer. Mas depois que todo mundo viu, ele apaga. Ai, meu amor, me desculpa. Ai, desculpa, Já sem tá, querer. já foi divulgado. Vamos lá. Depois de notícias sobre a falta de união da família, agora a filha do Renato Aragão abriu o jogo e todo mundo quer saber. A família está dividida ou não? Por favor, Fabíola Hypert. Ó, eu vou contar já se está dividida, se eles são próximos, a família está próxima aí. A Lívia Aragão, a filha do Didi, deu uma entrevista e falou aí, entre outras coisas, que ela voltou a morar com os pais na pandemia. Hoje ela tem 26 anos, não pensa em sair da casa dos pais, está fazendo faculdade, nem terminou a faculdade ainda de publicidade. Está com 26 anos. Ela falou sobre os irmãos mais velhos, do primeiro casamento do pai, e diz que não é próxima dos irmãos. Ela culpa aí a diferença de idade e rotinas diferentes. E a gente sabe que recentemente, ó, ela até falou ali, ó, olha ali, ó. Vamos ver. Meus 4 irmãos são do primeiro casamento do meu pai com a Marta. Eles são bem mais velhos do que eu, então, pela diferença de idade, por não morarem comigo, não somos 100% próximos. Somos irmãos, conversamos, almoçamos juntos. Todos meus irmãos são muito reservados, têm suas famílias, casados, com filhos e suas próprias vidas. Nos vemos quando dá. É. Agora, recentemente o Didi negou que não teria uma boa relação com uma das filhas, a filha mais velha, né, que é do primeiro casamento, que trabalha como, essa filha do Didi trabalha como motorista de aplicativo. O Didi foi lá, deu entrevista, falou que trata todos os filhos de forma, todos iguais, né? Só que essa filha andou pedindo dinheiro na internet mais de uma vez para comprar remédio, outra vez para arrumar o ar-condicionado do carro. Então, eles são bem unidos, né? Demonstram, né, a união, né? É, então. Essa família é muito unida. É, muito linda. Não Eles tem tão essa tentando- união toda que você está falando, não, viu, Estão Lívia? tentando, de qualquer forma, aí, limpar essa história aí que ficou, né? de Ficou família feio pro Renato desunida. Aragão depois de tudo isso, Tão porque tentando. a menina tá lá pedindo um dinheirinho para comprar alguma coisa, certo? Uhum. O cara tem o dinheiro que é para dar com pau, mas tem muita grana. E ele mora numa mansão com a filha mais nova. Então o pessoal faz comparação mesmo, né? Faz, é porque uma tá pedindo dinheiro na internet e a outra tem tudo. O pessoal faz, fazer o quê? Ele é bem rico, complicado. E se você quiser saber de outras notícias sobre o mundinho pantanoso dos famosos, entra lá no blog da Fabíola Hypert, que está arrebentando. O que foi? Ó, o QR Code ali, ó. O blog fica no r7.com. Inclusive, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está lá no cantinho. Você vai se inscrever no blog da Fabíola. Você escreve o dia inteiro lá, né? Lá como que é, o dia inteiro. Abre a câmera do celular, sabe onde tirar foto, coloca nesse quadradinho ali, ó. Pede pro pessoal Nesse aqui, ó. Ah, minha Embaixo dos meus pés. ó. Esse aqui embaixo dos meus pés. Ali. Pega o celular Aí e já ó, entra, ponta tá bom? pra cá. É isso. Muito bem. Fica mais um pouquinho pra dar tempo. Você já apontou o celular pra cá? Já se inscreveu? Fica mais 10 minutos tchau. pra dar tempo, Não. brincadeira. Tchau. Tchau, Fábio. Você fica, Gostelli. Vou Não, foi precisar de embora. você ainda. Não, fica aí, pô.